voltamos, segundo episódio. Hoje nós vamos começar a brincar um pouco mais profundo, ok? Vai ter uma coisa um pouco mais elaborada agora, para vocês se divertirem aí, começarem efetivamente a entender. Eu quero, neste momento aqui, que vocês me prometam, que vocês vão gravar 3 coisas só. Apaga tudo que tem na cabeça e só vão gravar 3 coisas. Não quero mais do que 3. Ok? Ok, tudo bem. Primeira coisa. Não existe pulso. Pulso passa a ser integrado. O seu braço, a vara é continuação do seu braço. Não há movimento de pulso. Todo movimento é feito pelo braço. Todo movimento é braço. Ok? Não se quebra o pulso. Se eu quiser botar essa ponta de vara aqui na grama atrás, eu vou ter que fazer um esforço absurdo, porque isso aqui está fixo. Ok? É uma extensão da vara. É uma extensão da vara. É como se isso aqui tivesse amarrado. E aqui você vai, então, fazer um movimento de braço e não este movimento de pulso. Ok? Então, é braço. Ah, Rubinho, mas eu vi, pô, que o vídeo, o cara quebrava o pulso e pescava bem pra caramba. Tudo bem, não tem problema nenhum. Se eu conseguir quebrar o pulso quando eu quero, e não quando o pulso quer. Existem arremessos avançados que não só eu quebro o pulso, como eu inverto o pulso. Como isso aqui, ó. Só que eu decido quando fazer. Vai ter um momento de pescaria onde eu preciso fazer a minha linha, fazer um movimento circular todo. Eu decido. E não o meu pulso tomando conta como ele quer e eu nem percebendo. Vocês vão entender porque isso não é um furinho, isso é um rombo enorme na minha mangueira de energia. Se eu sair com 10, lá vai chegar 2 aqui na frente. Se eu quebrar o pulso. Tá claro? Claro. Então, nós vamos quebrar o pulso na frente. Se tem algum de vocês que quebra o pulso no dia a dia, aí é um problema pessoal que vocês vão ter que resolver com outro instrutor, não comigo. Mas nesta hora aqui, pulso firme. Tá combinado? Combinado. É a primeira coisa, pulso firme. Segunda coisa, ponta da vara no chão, na água. Tudo começa embaixo. Não existe meio termo. Eu não começo daqui, eu começo daqui. Vocês vão entender isso porque é outro rombo na minha mangueira. É o segundo grande rombo, tá? Isso é simples. Eu vou depois explicar cada um deles por que é um problema. Okay? Então, segunda coisa. Primeira coisa, pulso firme. Segunda coisa, ponta baixa. Lembre desses termos. Pulso firme, ponta baixa. Aí a coisa pode funcionar. Terceiro, plano da orelha. Plano da orelha. A vara para no plano da orelha. Plano da orelha. Plano da orelha. Plano da orelha. A vara para no plano da orelha. Ok, ó. Pá. Pá, parou no plano da orelha. Eu tenho uma porta aqui, ó, que breca a minha vara. De uma vez. Esta porta tem 2 eixos, o que faz com que esta porta nunca possa fazer este tipo de movimento. Tá claro isso, pessoal? Claro. Entendido? Mas ela tem rodinha. Então eu consigo empurrar minha porta lá para trás, ó. Eu consigo fazer isso com ela. Eu só não consigo fazer isso com ela. Tá bom? Ótimo. Primeiro. Pulso firme. Segundo. E ponta baixa. Terceiro. Plano da orelha. Plano da orelha. Plano da orelha. Pulso firme. Ponta baixa. Plano de orelha. Gravaram? Grava. Acabou o curso, pode ir embora para casa, que todo mundo já sabe pescar de fly, vocês podem ir, já resolveu o problema, acabou a brincadeira, não tem mais o que aprender, é isto. Se isto for feito, vocês vão perceber que não é tão simples assim, não é tão fácil assim, mas se vocês prestarem atenção e seguirem isso, vocês vão ser exímios pescadores de fly.
Muito bem. Vamos retomar cada um desses itens. Por que eles são importantes? Por que é o buraco na nossa mangueira? Muito bem. Pulso firme. Existem algumas trajetórias que a linha pode fazer no ar. Ok? Existem trajetórias. Se eu tenho uma trajetória com a linha muito aberta assim, o que acontece? Eu tenho uma área enorme de atrito no vento. Eu tenho todos os meus vetores de energia dispersos em diversas direções. Então eu tenho uma área enorme assim, de atrito com o vento. Então, por mais esforço que eu faça, isto breca. O vento segura a minha linha e não possibilita que ela penetre pelo vento e que me faça o arremesso. Ok? Se eu trabalhar com pulso firme, eu consigo fazer isso aqui. Eu consigo fechar esse desenho que a gente chama de U, esse U deitado, em inglês é loop. Loop é laço, não tem uma tradução portuguesa, mas é esse U deitado, esse loop do fly. Eu consigo fazer todos aqueles vetores de energia se juntarem em quase que um único vetor. E isto consegue penetrar pelo vento. E isto é o meu pulso que dá. Okay? Observa. Eu vou ligar um conceito. Agora, é um conceito importante. Isso é uma dica fundamental que você tem que lembrar. Tá? E vocês também têm que lembrar. Tudo o que acontece na ponta da vara reflete na linha. Quem manda na trajetória da linha é a ponta da vara. Não sou eu. Eu mando lá embaixo. Lembre-se que isso aqui é comprido. É como se fosse uma coisa que expande, um megafone. Você fala aqui, vai lá embaixo. Quer dizer, eu faço um pequeno movimento lá, ele cresce na ponta da vara. E tudo que acontecer com a ponta da vara vai acontecer com a linha. Muito bem. Se eu quebrar meu pulso, observa qual é o movimento que faz a ponta da vara. Ela faz uma parábola convexa. Ela faz uma parábola. E a minha linha vai fazer, observa, a mesma parábola. E vai fazer um looping aberto, chamado looping do principiante. Porque eu estou quebrando o meu pulso, fazendo com que a ponta da vara faça esse movimento circular e a linha vai fazer esse movimento circular. E eu vou ter um monte de vetor disperso, brecando a minha vara. Se eu não quebro o pulso e faço o meu braço trabalhar, olha o U como é que fica. Ok? Então com isto eu consigo penetrar. E com isso eu consigo um bom arremesso. Não adianta eu querer fazer um arremesso longo, fazendo isso por mais força que eu faça, ele não faz o arremesso que eu quero. A linha toda aqui. Quero jogar essa linha. Tá? Aí eu fecho o pulso. Endureço o pulso. Pego o meu loop e fecho o meu loop. E acontece isso aqui, ó. Sem nenhum esforço. E a linha vai toda. Por quê? Porque eu concentrei meus vetores e aproveitei a minha energia. Eu peguei uma fita de silver tape e tapei um buraco na minha mangueira. E voltei a ter a energia que eu coloco sendo 100% aproveitada. Entenderam, Luke? Entenderam? A ponta eu vou depois diagramar um pouquinho com vocês, um pouquinho diferente. Mas
Importante o pulso, tá? Fundamental. Ponta baixa. O que acontece? Eu tô onde eu capto energia. Eu capto energia fazendo este movimento aqui, ó. Eu capto energia, descarrego energia. Eu capto quando é um movimento, eu tenho o peso da linha, enverga a minha vara, eu breco, descarrego minha energia. Certo? É isso que nós estamos fazendo aqui. Não tem nenhuma coisa diferente. Eu não tenho o plano da orelha. Eu tenho que parar a vara no plano da orelha? Tudo bem. Se eu capto energia daqui, de baixo, ponta baixa, eu começo a captar energia desde o momento zero. Iniciei o movimento, eu já tenho peso, brequei no plano da orelha, captei energia, brequei e soltei. Se eu começo daqui, isso aqui tudo eu já perdi, ó. Isso aqui tudo está perdido. Eu vou ter que parar aqui. Eu não consigo, olha lá. Eu não consigo ter energia suficiente para isso. Tá, então eu sou obrigado a começar baixo, ó. Começo baixo, aqui de baixo, ó. Comecei aqui de baixo. Você imediatamente capta a plana da orelha, com pouco esforço você faz todo o seu movimento. Isso é importante. A porta está ligado a pulso, que é a manutenção deste plano e não deste movimento. Ok? Então nós vimos 3 loops. Loop aberto, que é o principiante, o loop fechado, que é o ideal. Existe um terceiro loop, que é o seguinte. Fechado, ele é fechado. Só que na hora que ele termina, esta ponta cruza e faz um looping cruzado. Chama cross looping, tailing looping, nó de vento. Ah, mas é o vento? Não, não é o vento. É a aplicação errada de energia. Que em dia de vento se aplica errada a energia. Ok? Então, vou mostrar isso aqui para vocês. O loop é fechado, mas eu dou o nó de vento, eu dou o cross looping. Não, não, agora eu vou dar. Cruzou. Observou? Não, não, agora eu vou dar. Cruzou. E às vezes ele dá inclusive nó. São os 3 loops. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Interessante. Vai ficar mais fácil para vocês visualizarem. Então os 3 loops, ó. Loop fechado, ok? Olha lá. Loop aberto, que eu comecei a quebrar o pulso. Aí faço o loop aberto, loop incerto e o nó de vento. Ok? Ok. Loop aberto, loop fechado, loop cross loop. Ok? Ok. Vamos lá. Olha comigo. Importante vocês observarem, esse aqui é o conceito avançado, tá? Nós discutimos um conceito que é a linha segue o que acontece na ponta da vara. É ela que define a trajetória, não é mais ninguém. Abaixa um pouquinho. Aí tá. Ok? Então, se eu venho com o meu movimento, ó, paralelo ao solo, a minha ponta está paralela ao solo, ela está indicando para a minha linha fazer este movimento paralelo. Tá certo? Então ela segue esse paralelismo. Se eu quebro o pulso e a minha ponta da vara vem aqui, faz este movimento, eu estou fazendo uma parábola convexa e a minha linha está consequentemente obedecendo, sem discutir, tá? É o filho bem educado.
ele não discute. Segue, ele segue. Então só que ela vai fazer este movimento parabólico e abrir o looping e enfrentar um atrito enorme com o vento e o meu arremesso ficar comprometido. Ok? Ok. Muito bem. Olha o nó de vento. O que acontece? Eu venho bem. Estou indo bem. Só que eu resolvo parar a minha vara antes da hora. Então eu vinha indicando, a ponta da minha vara vinha indicando uma trajetória da linha. De repente eu breco antes da hora e eu indico para ela, agora você tem que subir. Só que não dá tempo, então ela vem e cruza e faz o cross. Tá? Na próxima vez, se eu perceber isso, tá, tô fazendo, ó, vou parar minha vara um pouquinho mais na frente. Resolveu o problema? Ok. Era a ponta da vara parando, a vara parando antes da hora. Claro, entendido vocês, você que está aí assistindo, é importante que você preste atenção neste detalhe. Muito bom. Olha a outra situação do nó de vento. Eu venho trabalhando bonitinho. Aí na hora do arremesso, eu acho que eu tenho que acelerar o meu movimento. O que acontece quando eu acelero? Eu peso mais. O que é peso? Conceito de física. Peso é massa vezes aceleração. A massa vezes a aceleração dá um peso. Peso é uma equação, não é uma coisa estática. Muito bem. Então, se eu venho aqui e acelero a minha vara, eu aumento o peso. Quando eu aumento o peso, levanta um pouquinho. Quando eu aumento o peso, a minha ponta abaixa mais, a minha vara enverga mais. E ela vem envergando para baixo e depois ela sobe. Ou seja, eu venho bem, aumento o peso, ela enverga, faz uma parábola aí côncava, né? Vem aqui, ela faz a parábola côncava, depois ela volta. Ou seja, mas ela indicou para a minha linha que ela tinha que descer, para depois voltar. E ela não consegue fazer esse movimento e ela acaba cruzando. Tá? Esta é a segunda causa do nó de vento. Tem uma terceira, mas é que é mais raro de acontecer, que é muita quantidade de linha fora, eu não tenho energia suficiente para fazer a linha subir e ela acaba cruzando, mas é a menos comum. Essas aqui são as comuns. Ficou claro a razão dos loopings? Looping aberto é indesejado. Muito atrito, não consigo arremesso adequado. Looping fechado, mas brecando antes, eu gero o cross looping, que eu vou ter que corrigir na frente. Vou fazer o arremesso, acelero demais. Faço uma firula, faço um exagero. Eu aumento o peso, faz uma parábola côncava e eu gero também o nó de vento. Estamos entendidos nesses conceitos? Então, volta lá que nós vamos continuar. Muito bem, eu acho que hoje deu bastante, tem muita informação para vocês digerirem e administrarem. A gente vai se ver no terceiro episódio. Ficando claro que o que nós vimos hoje foram os loopings, o conceito de que tudo é, a trajetória da linha é indicada sempre pela ponta da vara e não por outra razão. É a ponta da vara amplificada pelo meu movimento aqui. Então se eu trepidar aqui, eu vou trepidar toda a linha, tá? Se eu fizer qualquer movimento, eu vou gerar isso na linha. Isso é legal até de mostrar para vocês como é que acontece. Dá uma olhada aqui, ó. São aplicativos, tá? Eu uso esse recurso. Então quer ver o que acontece, por exemplo, com a minha linha? Eu vou trepidar minha vara agora. Ó, a minha linha faz exatamente o mesmo movimento. E manda a ponta. Se eu fizer um arremesso aqui e abrir meu braço e voltar, observa o que acontece. Eu abro, lá está igual, onde eu arremessei, mas ó, na medida que passou, eu abri meu braço e voltei. Eu faço exatamente o mesmo movimento. Então, lembre-se disso. Quem manda é a ponta da vara. Por isso eu tenho que cuidar lá embaixo. Por isso eu tenho que ser delicado. O fly não é agressivo, não se agride a vara de fly. É como educar uma criança. Você tem que ser firme. Você não vai brigar com ela, mas você vai ser firme. Faça isso. É assim que é feito. Breca, breca.
breca. E não brigar com ela, porque a hora que eu brigo com a vara, eu descompasso tudo. Se eu brigo com uma criança, eu tiro completamente a noção dela de limite, inclusive. Vira uma coisa agressiva, sem sentido. Ok? Nos vemos na próxima. Tchau, tchau.